Olá, amigos e amigas que acompanham o nosso podcast. Todo dia um assunto diferente aí sobre a história de Mauá. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre cinema. E para falar com a gente, estamos aqui com Lex Soares, um dos fundadores do Cineclube Pilar, que vai falar um pouquinho aí como que surgiu a ideia, né, de montar um cineclube em Mauá. Boa tarde, Lex Soares, tudo bem? Conta um pouco pra gente aí como que surgiu o Cineclube Pilar. Olá, Alex. Olá, pessoal do Mauá Memória Podcast. Bem, o Cineclube Pilar, ele surgiu em 2006. Ele foi uma sugestão de um professor de cinema que naquela época Mauá tinha oficinas de cinema pela prefeitura. Desde 2003 tinha oficinas. Tivemos uma oficina de cinema em 2003 e 2004 com uma equipe de professores. Aí mais tarde, em 2006, tivemos uma de roteiro, chamada Oficina de Roteiro de Cinema Sem Mistério. O professor se chamava Diomédio Piscator, ele é cineasta independente e cineclubista também. Aí sugeriu pra gente, pros alunos, para formar um cineclube. Que o cineclube é um espaço de exibição gratuita de filmes e debates. Né? Depois da sessão do filme, o pessoal conversa sobre o filme, dá suas impressões. E o mais legal é que nem é uma coisa oficial, sabe? Só quem é entendido do cinema. Não, qualquer um pode falar. E aí esse professor sugeriu e nós alunos, né, eu e outros alunos fazemos, vamos fazer. Inicialmente nós fazíamos no Teatro Municipal. Nós tínhamos esse apoio da prefeitura, que durou pouco. E depois a gente resolveu fazer itinerante. Ô Lex, a minha visão de cineclube, não sei se eu tô errado, né? Mas eu já frequentei alguns lugares que eu achava ser um cineclube, né? Por exemplo, tinha um sindicato em Mauá que ele tinha ali uma galeria ali, né? De filmes, né? E você poderia pegar um filme ali, sentar, tinha uma TV e assistir por ali, né? Então eu frequentei esses locais assim no começo dos anos 2000, né? E a minha visão de cineclube era essa. Qual foi a receptividade do pessoal quando vocês começaram com o cineclube? Por exemplo, nesses espaços públicos da prefeitura. Certo, bem, sobre formatos de cineclube, né? Esse que você disse que frequentou, é normal. O cineclube não é uma coisa fechada, sabe? Tipo, o formato é esse, e se mudar alguma coisa já não é cineclube. Não, o importante é que ele seja um local para as pessoas assistirem filmes de forma gratuita, né? Então, sindicatos costumam ter cineclube mesmo, alguns. Alguns já falam de empresas que montavam cineclubes para os funcionários assistirem no tempo livre, sabe? Assim como tinha antigamente empresas que tinham um time de futebol, né, só dos funcionários. Então, o importante é isso, é abrir espaço para o público. Então toda forma de fazer uma exibição gratuita é válida. E quanto à receptividade do público, depende, porque Mauá eu percebi que é uma cidade que... aquela coisa, né? Aquela coisa chata de se dizer. Que é uma cidade que o pessoal só vem pra dormir, né? Trabalha fora o dia inteiro, depois chega em casa e quer dormir. E é compreensível, né? Então culturalmente é uma cidade que não vai atrás de artes. Mas aí também é porque o pessoal não sabe que existe. Então, quando o cineclube, quando a gente divulgava e conseguia atingir o público, a gente conseguia ter umas sessões com um pessoal bacana, sabe? Inicialmente, no teatro, não era, a gente estava começando, né? Então não era tão, assim, não tinha tantas pessoas, a gente não sabia como divulgar. Eu lembro que nesse primeiro ano, nossa melhor sessão foi uma de terror. Terror já é algo mais popular, então a gente conseguiu ter bastante público. Eu me lembro que a gente tinha saído, apesar de ainda ser no mesmo ano, 2006, a gente tinha saído do teatro e feito lá no anfiteatro da prefeitura, sabe aquele teatrinho que tem no subsolo? A gente fez lá a sessão de terror, foi excelente, receptividade ótima. A gente fez, eu diria que 70% daquelas cadeiras estavam ocupadas para a sessão de terror. Mais tarde, a gente começou itinerante, né? E aí era aquela coisa, procurar um espaço e formar o público para ir até o espaço. Aí começamos a ter problemas, porque não é bem problemas, né?
uma coisa que acontece. Espaço novo não dá pra, né, começar e já automaticamente lotar a casa. Então até achar um local fixo, né, foi complicado, porque dependia do interesse das pessoas, do interesse dos locais que a gente fazia. Depois, mais tarde, em 2010, a gente fez na biblioteca, quando a biblioteca era ali no Green Plaza. Eu diria que foi a melhor fase do Cineclube, que apesar de ser uma salinha pequena, mas a gente conseguia lotar quase todas as segundas-feiras ainda, um dia da semana que para muita gente é o dia que a pessoa fica mais cansada, né, e não vai querer sair de casa para assistir filme. E a gente conseguia. E tinha divulgação nos folders da prefeitura, aquele caderninho de divulgação de cultura que sempre rolava. Aí tinha o espacinho do Cineclube. Era legal, foi bem bacana essa época. Foi uma ótima, tanto divulgação quanto retorno de público. Bom, é bem legal saber que esse tipo de iniciativa obteve frutos, né? Que é público. Que é uma grande dificuldade em Mauá aqui, a gente fazer divulgação, né? Os grupos fazerem suas divulgações e obter o resultado que é o público. Durante a trajetória do Cineclube, quais foram os filmes que você viu no rosto das pessoas assim, aquela alegria ou aquele medo, né, assistindo um filme de terror? Quais foram os filmes que, na sua opinião, foram os filmes que a galera mais gostou de assistir durante as sessões do Cineclube? Boa pergunta essa. Eu acho que o que mais chamou a atenção do público mesmo foram os filmes de terror. Se bem que é aquela coisa, a gente passa um filme de terror, já é pro público de terror, então o público já conhece o tipo de filme. Então, mas ainda assim foi uma coisa que eu me lembro, é um público que já gostava de filme de terror, mas que conhece os filmes, né, lançados em vídeo, DVD, os clássicos. E aí a gente passou curtas-metragens de produtores independentes daqui do Brasil. Aliás, essa é outra coisa que eu esqueci de comentar, né? Nosso foco era cinema nacional e principalmente o independente. Então, dessa sessão de terror, um rapaz, ele ficou tão fascinado que ele falou: nossa, eu adoraria fazer um filme de terror, até tem um roteiro. E aí, conversando com ele, eu fiz amizade com ele e nós dirigimos junto um filme com roteiro, com a história dele, chamada O Inimigo, em 2008. Nós fizemos esse filme. Foi assim, e depois disso ele fez vários outros, até, sabe, não só esse comigo, mas por conta própria ele fez vários outros de terror, se envolveu com outras pessoas, com outros produtores independentes. Tá seguindo aí fazendo os filmes de terror. Eu acho que todo filme independente acaba chamando a atenção do público, porque é uma novidade, sabe? Eu tinha a impressão na época que a maioria das pessoas não tem interesse em sair de casa para ver uma coisa que não conhece, né? Mas aqueles que faziam isso ficavam maravilhados, porque eram curtas-metragens, que geralmente o pessoal só conhece filme longa-metragem que passa na televisão, filmes bem feitos, tanto em história quanto em produção, e era uma coisa, né, uma coisa nova para esse público. Daí acabou maravilhando, sim. Essa pergunta também me lembrou uma outra sessão, já em 2010. Um amigo meu, que ele era fisiculturista, né? Aí ele levou para assistir em uma das sessões um outro colega dele que também é fisiculturista. Então imagina, né, os dois bombados lá assistindo filme curta-metragem. E era uma história mais poética, sabe? Uma coisa bem sobre a cultura brasileira. Aí a gente tem aquele estereótipo, né? Esses caras bombados aí só vai querer assistir filme do Rock Balboa. Que nada, depois da sessão teve uma conversa. O cara adorou os curtas, falou sobre como o que ele entendeu da história, como a história tocou ele, reflexões sobre qualquer outro assunto que aquela história trouxe na cabeça dele na hora. Foi bem legal. Acho que as melhores sessões são essas, as que surpreendem tanto a gente quanto o público. Além da exibição de filmes, que pelo que eu vi eram um dos fortes do Cineclube, vocês também produziam filmes aqui em Mauá? Se sim, quais são esses filmes, né? E aonde as pessoas elas podem encontrar eles para assistir? Se você conseguir lembrar também o nome desses atores, se eles são de Mauá,
também poderia citar o nome deles aí para o pessoal conhecer, né? Que às vezes a gente tem muitas produções legais sendo desenvolvidas ou já foram desenvolvidas em Mauá, talvez as pessoas não conheçam, né? Então eu acho que é um espaço legal também para as pessoas conhecerem essa arte que é produzida, né? Essa nona arte que é produzida em Mauá, que muitas vezes acaba, pela quantidade de informação que as pessoas recebem, acabam não conhecendo. Então, se você pudesse comentar sobre as produções mauaenses de cinema, seria uma coisa bem legal. Mauá teve bastante produção, né? Infelizmente, pelas dificuldades até de nós que produzimos em deixar essa produção circular, pouca gente conhece. Mas, por exemplo, o primeiro cineasta de Mauá, os primeiros são os irmãos Gerber, né? Que fizeram várias filmagens nos anos 50, que apesar de não serem filmes de ficção, né, filmagens do dia a dia, do centro da cidade, casamentos, tem comícios que eles filmaram, mas são nossos pioneiros. Depois tem um filme brasileiro, um filme mauaense, que eu nunca assisti. Eu conheço muita gente que conhece alguém que assistiu, conhece alguém que trabalhou na produção, que é o Gruta Maldita. Não sei em que ano foi feito esse filme, mas dizem que foi uma brincadeira, né, que tomou uma proporção que muita gente quis participar, sabe? Acho que a história da produção desse filme já dá um outro filme. Eu particularmente nunca assisti, é uma pena que acho que ninguém colocou no YouTube. E depois tem as produções do Cineclube Pilar e algumas produções de terror, né? Como eu falei, tem um pessoal, uma galera que já produz terror, produziu até antes do Cineclube Pilar. E o Pilar, como começou nas oficinas, aliás, né, não tem que se dizer que existiam os curtas feitos nas oficinas, 2003, 2004, 2006... E alguns desses alunos fizeram um ou outro curta, independente. Agora as produções do Cineclube Pilar começam em 2006 mesmo. Foi o primeiro filme que a gente fez como Cineclube Pilar, foi Encontro com o Bom Velhinho. Que eu, além de escrever e dirigir, tive que ser o ator principal, por falta de outro ator. Que é a história de um Papai Noel que entra numa casa para roubar um aparelho de... Na época, não lembro se era videocassete ou DVD. E depois fizemos outros, fizemos documentários. Tem, por exemplo, um documentário sobre uma ocupação do MST que teve em Mauá. Nós fomos filmar como que estava sendo a ocupação, a montagem, as famílias. E, coincidentemente, a gente filmou num dia, 1 ou 2 dias depois, tratores foram lá derrubar essa ocupação. E aí nós documentamos isso também. Tem outros curtas de terror, ficção científica, quer dizer, uma tentativa de ficção científica. Eu não vou lembrar de cabeça quantos, né? Mas dá pra encontrar no YouTube a maioria desses filmes, menos o Inimigo, que é um filme que, apesar de independente, ele, por conta de músicas colocadas de música que tem direito autoral, já que foi um filme feito não para ter lucro, né? Então a gente colocou músicas que não poderíamos ter usado. E fora ele, todos os outros estão no YouTube. É só procurar Alex Soares no YouTube, que é um canal que eu só coloco filmes feito em Mauá. Todos os que eu tive acesso eu coloquei lá, os das oficinas e esse da produção Cineclube Pilar. E essas produções, elas sempre tinham pessoal de Mauá, então a gente procurava atores daqui da cidade, né? Já que Mauá sempre teve muitos atores, grupos de teatro. Então, vários atores eram todos amigos nossos que faziam parte de grupos de teatro. E para a equipe técnica sempre tinha alguém que entendia de uma determinada função ou que gostaria de aprender, a gente chamava também. Era quase uma espécie de curso não oficial entre nós mesmos aprendendo, né? Não é porque eu estava dirigindo um filme que eu era especialista em direção, né? Estava aprendendo junto da produção. E isso a gente compartilhava esse conhecimento com todo mundo. Então, Lex, antes de fazer a próxima pergunta, só queria dizer 2 coisas. A primeira é que eu também quero assistir esse filme,
que esse filme aí deve ser muito interessante também, esse Gruta Maldita. Já ouvi falar dele, mas não conheço as pessoas que produziram. Se alguém estiver ouvindo e souber quem produziu esse filme, por favor, entre em contato com a gente, deixa aí nos comentários aí, talvez o link, quem sabe, né, do filme, né, pra gente poder assistir. Segundo, é que existe sim uma lenda que foi produzido um filme em Mauá, nos anos 60, 70, e falava sobre os operários. Eu nunca assisti esse filme, mas parece que existe uma cópia ou em VHS ou em Super 8 lá no Museu Barão de Mauá. Eu vou entrar em contato com o pessoal lá e vou perguntar se esse filme está lá ainda, e aí depois eu vou ver se a gente consegue recuperar ele para o pessoal assistir. A minha pergunta é: o Cineclube ainda está em atividade? Se está em atividade, quais locais que ele está circulando, para o pessoal saber? O Cineclube parou por causa da pandemia? O Cineclube ele estava em funcionamento em 2019 ainda? Conta pra gente um pouco disso, Lexi. Cara, que legal saber esse filme sobre os operários. Eu nunca tinha ouvido falar. Interessante. Vou tomara que dê certo para recuperar e disponibilizar para todo mundo conhecer. Bacana mesmo. Isso me lembrou também uma coisa, que parece que nos anos 80 existiu um cidadão, Mauá, que ele tinha uma espécie de cineclube. Ele fazia exibição gratuita de filmes de faroeste. E parece que ele tentou fazer um faroeste independente, mas acho que ele não conseguiu. Eu não sei se ele começou a filmar e não terminou, ou só tentou e não foi pra frente, né? Não conseguiu nem começar. Mas tem essa história também, que ele exibia assim, os filmes. Inclusive parece que a casa dele era próximo da estação de trem, bem no centro mesmo. Ele projetava ao ar livre para todo mundo assistir. E esse filme que disse que ele ia fazer, interessante. Bem, o Cineclube ele não existe mais, ele deixou de existir em 2014. Foi quando nós fizemos a última sessão, que foi no Museu Barão de Mauá. Fizemos uma sessão lá com alguns filmes produzidos em Mauá. Depois disso, nunca mais fizemos nada. Primeiro porque nos falta material, sabe, tem um data show, uma tela. Nós já chegamos a conseguir esse tipo de equipamento através de um edital do governo federal, mas nós doamos esse material quando começamos a fazer menos sessões. E atualmente nós não temos mais esse material. E além disso, dessa falta de equipamento, nós também acontece que cada membro do Cineclube começou a seguir carreira, sabe? Digamos assim. Aquela coisa normal, sabe? Que cada um vai pro seu canto, vai desanimando. Mas foi um desânimo não com o Cineclube, mas mais um desânimo de não ter tempo, sabe? Pra tocar o Cineclube. Porque, por exemplo, eu comecei a me dedicar mais aos quadrinhos do que ao cinema. Apesar de eu já ter participado da produção, até de alguns longas-metragens independentes. E outros integrantes do Cineclube. Por exemplo, Jorge Barros, que também começou a procurar estudar mais cinema e depois fazer quadrinhos e literatura, que era o foco principal dele na época. O Cris Oliveira, que já era ator de teatro, foi intensificar os estudos de teatro, depois fazer outros projetos. O Edson Barbosa, conhecido pela galera de Mauá como Sansão, ele também começou a estudar mais cinema e a participar da produção de curtas-metragens pelo estado aí, sabe? Juntava, conhecia equipes, conhecia produtores e saía de Mauá para fazer os curtas. Então tudo isso fez com que a gente começasse a não ter mais, né? Sem querer, cada um foi dedicando menos tempo pro Cineclube. Então, o Cineclube acabou sem se despedir. Estranho isso, né? É uma pena. Quem perde as pessoas de Mauá, né? Que fica sem conhecer o cinema produzido no Brasil, o cinema independente, principalmente. Além das produções locais e produções de autores nacionais, o Cineclube chegou a trazer algum tipo de festival para Mauá? Ou ele só ficou nessas exibições curtas de produções de Mauá e também de produções nacionais?
Alex, falando em off primeiro aqui, uma coisa do passado do Cineclube que eu acho que dá pra encaixar em algum lugar. Vou começar. Entre os filmes que o Cineclube Pilar trouxe pra Mauá, tem filmes, por exemplo, como Cafundó, dirigido pelo Paulo Betti, que nós trouxemos junto da uma programação chamada Mostra Afro-Olhar. Só de cinema, né, foi uma semana de exibições de filmes, entre curtas e longas, com a temática afro. Filmes sobre a cultura negra em vários locais, aquela cultura negra do interior, sabe? Filmes como esse Cafundó, que conta a história vamos dizer assim, da fundação da Igreja Espírita no Brasil, e filmes sobre folclore, tudo dentro dessa mostra Afro-Olhar. Outra mostra que nós trouxemos, inclusive a gente fez em vários locais, foi o Dia Internacional da Animação, que é um evento que ainda existe, ainda acontece, mas nós paramos de fazer parte. Esse Dia Internacional da Animação é organizado no mundo inteiro. Mas aí nós fizemos em Mauá por 3 anos, 3 edições. E depois não tivemos mais, né, como continuar. Se o Cineclube não existisse, eu diria que essa seria uma mostra que a gente estaria de volta. E também já fizemos sessões de filmes como um documentário sobre o escritor de quadrinhos Alan Moore. É um documentário que nunca foi lançado no Brasil, mas hoje em dia quem é fã consegue facinho esse filme, baixando, comprando DVD. E na época ele não tinha sido lançado no Brasil, nós fizemos uma exibição. E também filmes que conseguimos diretamente com produtores de vários locais do Brasil. Festivais, eu já fui para vários festivais em Atibaia, Espírito Santo, aí voltava com alguns DVDs. Filmes da Programadora Brasil, que era uma iniciativa do governo federal, em 2008 até 2012, se não me engano, que distribuía filmes para exibições gratuitas. Nós tivemos um acervo de vários filmes, além de nossas próprias produções, né? De tempos em tempos a gente fazia uma exibição temática com nossos filmes feitos aqui em Mauá. Lex, muito obrigado pela entrevista, foi super bacana, tirou a dúvida de muita gente aí sobre a questão do cinema na cidade de Mauá. E para finalizar, além de você passar todos os seus contatos, as suas redes sociais, para o pessoal que quiser entrar em contato com você, eu gostaria de deixar uma última pergunta antes de você passar os seus contatos aí para a galera, que é a seguinte: se o Cineclube voltasse hoje, não tivesse a pandemia, você acha que mesmo com essa quantidade de informação que a gente tem, da facilidade de você encontrar filmes no YouTube, no Vimeo, em diversas mídias por aí, você acha que mesmo assim o Cineclube ele conseguiria reunir um público para assistir filmes, seja na biblioteca municipal, seja no teatro municipal? Você acha que a força do Cineclube ela ainda existe para mover multidões para assistir filmes aqui em Mauá, ou as redes sociais acabaram dominando esse espaço? As redes sociais de vídeo, no caso que eu estou comentando aqui. E mais uma vez, obrigado por ter participado aí da entrevista aqui do podcast do Mauá Memória. Essa é uma questão bem complicada, né? Não só a questão das redes sociais de vídeos, né? Os canais de vídeo tirarem o público. Eu acho que a questão maior para Mauá é justamente que o público não é acostumado com esse tipo de iniciativa. É uma questão de costume mesmo, sabe? De cultura no sentido de hábito. A pessoa saber que uma vez por semana, em determinado dia, por exemplo, a gente fazia o Cineclube aos sábados, depois às segundas-feiras. Então a pessoa tem que criar esse hábito de saber que uma vez por semana ela vai sair de casa para se divertir. Da mesma forma que muita gente gosta de ir pro bar, gosta de ir pro show, saber que ir ao cinema gratuitamente é uma diversão da mesma forma. Então eu acho que as redes sociais, a internet ela não pesa tanto nessa questão. Pesa, de certo modo, justamente por isso. Como a pessoa não tem o hábito
de sair de casa para ir até um cineclube, ela pensa que, não, vou sair de casa para quê? Posso ver no YouTube. Sendo que, na verdade, os filmes que a gente passava na época, né, não tinham no YouTube. Hoje eu procuro, às vezes, algum outro curta que eu lembro de ter assistido no cineclube, eu procuro no YouTube. Às vezes encontro, às vezes não. Mas, assim, no geral, a pessoa não tem esse hábito, né? Então, se o cineclube voltasse, ia ter que ser uma questão de fazer um chamado trabalho de formiguinha, né? De fazer as pessoas saberem que existe esse espaço, saber que é divertido, né? Assistir um filme e depois ficar conversando. Às vezes no cineclube a gente tinha 1 hora de filmes e depois em seguida 2 horas de conversa. Sabe ver que isso que é o divertido. Mas as pessoas não sabem. Geralmente as pessoas acham que quando se fala em cinema a pessoa tem a noção de que, independente de ser cineclube ou não, a pessoa tem a noção do cinema comercial, que é entrar na sala, assistir o filme e antes do filme acabar já acendem as luzes, aí quando começam os créditos já tem o funcionário olhando feio pra todo mundo sair logo. Aí as pessoas acham que o cineclube pode ser igual, né? Aí vai querer sair de casa pra quê? Então eu acho que é mais conscientizar as pessoas do que é o cineclube do que necessariamente a internet. Pode acontecer sim de a pessoa pegar e ver, mas esse filme eu tenho DVD, esse filme tá no streaming, né? Mas eu acho que o que pesa mais é isso, a pessoa saber o que é o cineclube. Isso aqui em Mauá, né? Já que, né, como eu disse antes, eu acho, contando com a exibição do Senhor dos anos 80 e agora e depois o Cineclube Pilar, então pode-se dizer que foram os únicos cineclubes que existiram na cidade de Mauá. Também teve o Cine Saci, que existiu junto do Cineclube Pilar, junto assim, ao mesmo tempo, né? E a gente era amigos, tal. Trocávamos informações, agendávamos os dias na semana para não cair no mesmo dia. Então tivemos 3 iniciativas só em toda a história de Mauá. Diferente de teatro, por exemplo, sempre teve, né? Então o público já sabe que existe. Então a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização. E tanto eu vejo isso que não é a internet, né, que acabaria com o cineclube, que atrapalharia, que vários cineclubes em outras cidades ainda existem. Inclusive cidades próximas aqui da nossa região. Eu não mantenho muito contato mais com a galera do ABC, mas pelo menos até antes da pandemia, Diadema, o cineclube movido pelo Diaulas Ulisses, Diadema era forte pra caramba. Aliás, o Diaulas é um cara que fazia até mais de um cineclube lá na cidade. Zona Leste de São Paulo também, muitos cineclubes. E estados do interior tem cineclubes. Ainda existe o Conselho Nacional de Cineclubes, sabe? Eu recebo e-mails. Então, os cineclubes existem, enquanto iniciativa cultural existem. Agora, Mauá é isso, né? Como a nossa iniciativa não foi tão marcante igual outras formas artísticas, a gente tem que fazer ainda esse trabalho de conscientizar pra galera de que isso aconteceu. Mais importante, né? Falando se o cineclube voltasse. E eu digo se um cineclube voltasse, não se o cineclube, sabe? Porque eu já briguei com outras pessoas durante o cineclube, esse cineclube, que algumas pessoas achavam que as pessoas queriam ser donas do cineclube. Mas o Cineclube Pilar era a iniciativa que eu administrava. Mas qualquer um pode fazer um cineclube, sabe? É só tomar cuidado para não exibir filme comercial e depois levar multa porque não pode fazer exibição pública. Mas filmes que podem ser exibidos, filmes independentes, filmes nacionais, filmes independentes de outros países também. Eu tenho DVD em casa de filme independente de Portugal, da África, então qualquer um pode fazer um cineclube. Inclusive uma vez um rapaz me procurou e perguntou se eu ensinava ele como fazer um cineclube, que ele estava interessado em fazer aqui em Mauá. Mas aí veio a pandemia e a gente não conversou mais no assunto. Então qualquer um pode fazer um cineclube. Mas para Mauá é isso, independente de se eu voltar com o Cineclube Pilar ou se outra pessoa criar um outro cineclube qualquer, com qualquer outro nome, o trabalho maior é esse, conscientizar as pessoas de que é legal sair de casa para conversar sobre cinema. Obrigado, Alex, pelo espaço, pela oportunidade. Bem, quem quiser me encontrar nas redes sociais é só procurar Lexi Soares, né? LEXY Soares.
Eu tô no Facebook, tem uma página no Facebook chamada Lexi Comics, que, como eu falei, né, agora eu me dedico aos quadrinhos, não mais ao cinema. Para o cinema, a única coisa que eu ainda faço são desenhar cartazes para uma produtora chamada Kumamoe Cinema, que é, olha só que coisa, produtora do cineasta Diomédio Piscator, que foi o professor que eu tive em 2006 que incentivou a gente a fazer o Cineclube. Mantenho contato com ele até hoje e ajudo ele nesses filmes. Então eu estou me dedicando mais aos quadrinhos, né? Quem quiser ver os meus quadrinhos, Lexi Soares ou Lexi Comics. Tem o blog, tem o Twitter, tem o Instagram, tudo com esse nome, Lexi Soares. E quem quiser informações sobre o Cineclube Pilar, existe um Twitter que faz anos que a gente não posta nada, né? Porque já que o Cineclube não tem atividade. Mas quem quiser ver as postagens para ver informações antigas. E tem a minha página, meu canal no YouTube, Lexi Soares. É um canal bem... não é profissional, não tem nenhum banner de capa bonito, nada. Mas lá dá para encontrar todos os curtas-metragens feitos em Mauá desde 2003. Incluindo os curtas feitos pelo Cineclube Pilar, os curtas do Kinofórum, que o Kinofórum que é um órgão que dá aulas de cinema itinerantes, e já fizeram uma oficina em Mauá, tem curtas deles, dos alunos deles aqui, postados, tem os curtas de 2003, 2004, e quando eu consigo algum curta de outras pessoas, daqui de Mauá, e até vídeos de bastidores, quem quiser ver como foi a produção de algum curta meu, tem os vídeos de bastidores também, é só procurar Lexi Soares no YouTube. E também temos a página do Cineclube Pilar no Facebook, que apesar de o Cineclube não estar mais atuando, a página continua no ar para postar informações sobre cinema, vídeos sobre aulas de cinema, sabe, dicas de produção de cinema, qualquer coisa que interesse. E também tem fotos das produções, fotos das nossas sessões, cartazes antigos de exibições. Então toda a história do Cineclube Pilar está disponível nessa página do Facebook. Novamente obrigado, Alex, obrigado a todos vocês que escutaram o podcast Mauá Memória, e quem gosta de fazer cinema aqui em Mauá, sabe, bora pra frente, vamos fazer.